No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história de um homem muito importante no mundo dos investimentos. Um homem que tem o seu nome no oitavo nome da lista Forbes dos homens mais ricos do mundo. E é claro que, como você sabe pelo título, nós estamos falando do Warren Buffett. Warren Buffett ficou muito conhecido no mundo dos investimentos por ser o oráculo de Omaha e por ter um patrimônio de 118 bilhões de dólares e ter conquistado a grande parte desse patrimônio com os seus investimentos, tendo ele também conseguido um histórico de mais de 20% de rentabilidade por ano. Então vamos falar um pouco da história de Warren Buffett e tentar tirar alguns insights importantes para a nossa vida da história desse homem. O meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Investidor Racional. E se você gosta da ideia desse vídeo, já deixa o like e já se inscreve e ativa o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que eu vou soltar, porque tudo isso mostra para o YouTube que esse vídeo te interessa e acaba espalhando para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Bom, Warren Buffett nasceu em 1930, durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Muito diferente das crianças normais, Warren Buffett, com 6 anos, já tinha ideias empreendedoras e já vendia Coca-Cola e jornais de porta em porta nessa idade. Pela história de Buffett, nós conseguimos ver que desde criança ele sempre teve esse instinto empreendedor e sempre quis muito ter dinheiro e sempre correu atrás disso. Aos 11 anos, Warren Buffett comprou suas primeiras 3 ações da empresa City Services, que era uma empresa que tinha infraestrutura de distribuição de combustíveis. Nessa época, o Warren teve uma queda do valor dessas ações, o que o deixou muito assustado, porque logo em seguida o preço da ação se recuperou e o mesmo acabou vendendo por um pequeno lucro, sendo que depois disso os preços da City Services acabaram disparando, fazendo com que ele tenha perdido uma grande oportunidade de lucro nessa situação. Isso já foi um grande ensinamento para a vida de Buffett, que comenta até hoje sobre o caso, dizendo o quanto ele se arrependeu de não ter segurado essas ações por mais tempo, trazendo aqui já uma lição de que a paciência é importante no mundo dos investimentos e que não nos devemos deixar levar pelas emoções. Aos 13 anos, Warren Buffett começou a trabalhar entregando jornais, e ele trabalhava muito, até que com 14 anos, apenas um ano depois, ele conseguiu juntar os seus primeiros $1.000. Esses $1.000 em 1944 equivaleriam a em torno de $16.000 nos dias de hoje. E trazendo para a conversão em reais, seria aproximadamente R$80 mil. Warren também empreendeu de outras formas nessa época, como fazendo a venda de máquinas de pinball e cobrando para pessoas se pesarem em máquinas de pesagem. Seus empreendimentos acabaram dando tão certo que ele acabou vendendo o negócio de máquinas de pinball por $1.200 depois. Já tendo um certo dinheiro guardado dos seus negócios e do seu trabalho, aos 16 anos, o Warren Buffett acabou comprando uma parte de uma fazenda. Ele colocou alguém para trabalhar lá naquele pedaço de terra e acabou sendo remunerado com uma parcela da produção daquela fazenda durante um período. Aos 17 anos, pressionado pelo seu pai, que ele queria muito que tivesse orgulho dele, mesmo não querendo, o Warren Buffett, aos seus 17 anos, acabou se inscrevendo para a faculdade para agradar o seu pai. Ele tentou aplicar para a escola de Harvard, porém a escola de Harvard acabou não aceitando o Warren, mesmo ele se dando bem com a maioria das matérias e sendo já um rapaz muito inteligente desde pequeno. Porém, Harvard acabou não vendo o seu potencial, o que foi uma grande perda, e de certa forma foi até positivo para a vida de Buffett, porque isso acabou fazendo com que ele fosse para a faculdade de Columbia, onde ele acabou conhecendo o seu professor e mentor, Benjamin Graham. Graham ensinou para Warren Buffett a teoria do Value Investing, que é uma forma de investir em ações baseado no valor daquela companhia, daquela empresa, e não somente vendo as ações como fichas negociáveis e gráficos na tela. O Value Investing é muito importante porque ele nos ensina e nos mostra a ver a empresa, o negócio por trás daquela ação e faz com que nós entendamos qual realmente é a intenção daquela empresa, daquele negócio e qual é a sua perspectiva de futuro baseado nos seus números e nas pessoas que trabalham nessa empresa. Warren queria muito trabalhar com Benjamin Graham, porém Graham só aceitava judeus para trabalhar com ele, como uma forma de protesto a toda a repressão que os judeus sofriam naquela época. Então, dessa forma, mesmo sendo muito inteligente e muito bem visto por Benjamin, Warren Buffett acabou não sendo aceito para trabalhar com ele nessa época. Com 21 anos, o Warren Buffett já tinha juntado $10.000.
Esse valor corrigido para os dias de hoje daria o equivalente a 114 mil dólares, ou então convertendo aproximadamente 570 mil reais. Dava para ver que o Buffett era um ponto fora da curva, né? Nessa mesma época, o Warren Buffett acabou se casando com Susan e Benjamin Graham acabou chamando o Warren para trabalhar junto com ele. Já com 26 anos, Warren acabou fundando o seu fundo que se chamava Buffett Partnership. Foi basicamente uma junção de alguns amigos dele, com o qual ele levantou muitos dólares para conseguir fazer um investimento em ações, cobrando ele, é claro, uma pequena taxa. Esse fundo acabou captando 105.100 dólares. E basicamente todo esse capital foi investido por parte dos seus amigos. E Warren Buffett praticamente não teve que colocar seus dólares nessa operação. O fundo de Buffett deu tão certo, mas tão certo, que ele conseguiu transformar esses 105 mil dólares e alguns anos depois em 7 milhões de dólares, fazendo com que esse tenha sido um bom negócio para todos que colocaram seu dinheiro nesse fundo. Em 1962, Warren Buffett comprou as primeiras ações da Berkshire Hathaway, que era uma empresa que na época era uma empresa têxtil fadada à falência. Na época, a Berkshire Hathaway estava fechando unidades para conseguir liquidar o seu capital e acabar recomprando as suas ações. Esse processo fez com que o Warren visse ali uma oportunidade para fazer dinheiro. Por isso ele estava comprando as ações da Berkshire, esperando que a administração da Berkshire Hathaway viesse a ele em algum momento para querer comprar essas ações. Em 1964, a Berkshire Hathaway veio até Buffett com uma proposta de compra. No entanto, a administração tentou passar a perna em Buffett, mudando o valor negociado das ações na última hora no contrato em que ele deveria assinar. Então eles haviam combinado um preço em que o Buffett iria comprar essas ações para conseguir ter o seu lucro, e os gestores da Berkshire acabaram colocando um valor muito menor no contrato. Em resposta, Buffett acabou comprando ainda mais ações da Berkshire Hathaway nos próximos anos. Ele comprou tantas ações que ele acabou virando o controlador da empresa e acabou demitindo todos esses gestores que acabaram tentando passar a perna nele. Alguns anos depois, em 1969, o Buffett acaba liquidando todas as operações da Buffett Partnership, que era aquele fundo que ele havia criado com seus amigos e havia conseguido rentabilizar para 7 milhões de dólares. Já valiam nessa época 25 milhões de dólares quando Buffett liquidou as operações, embolsando todo esse montante. Buffett acabou liquidando todas as ações que ele tinha no fundo, menos as ações da Berkshire Hathaway, o que o manteve no controle da companhia. E dessa forma, Warren Buffett transformou a Berkshire Hathaway na sua holding, onde ele concentrou todas as suas operações de investimento. Em pouco tempo, a Berkshire Hathaway já tinha um histórico de rentabilidade acumulada de 1.008%, demonstrando uma grande capacidade e um grande dom para os investimentos que o Warren Buffett tinha. Com 50 anos, o Warren Buffett tinha um patrimônio acumulado de 140 milhões de dólares. E nessa época ele também recebia muitas críticas das pessoas porque ele não fazia nenhuma ação filantrópica, ou seja, ele não doava nada do seu dinheiro. E vale dizer que o Warren Buffett sempre foi uma pessoa boa nesse sentido, e ele somente não doava porque ele não via que ele tinha juntado valores suficientes para realmente causar um impacto de verdade no mundo. Na década de 90, o Warren Buffett também recebeu muitas críticas por causa da bolha das empresas.com, porque ele era veementemente contra o investimento nessas empresas que davam muito dinheiro para muitas pessoas na época. E também, durante esse período, a Berkshire Hathaway acabou se desvalorizando muito no mercado, perdendo o valor de mercado de 80 mil dólares para apenas 45 mil dólares. Mas tudo bem, porque a bolha acabou estourando e as pessoas, no final das contas, acabaram vendo a verdade e o Warren sempre esteve certo. As ações da Berkshire Hathaway acabaram se recuperando e deu tudo certo para Buffett. Em 2004, Susan, que foi a sua primeira esposa e a mãe dos seus 3 filhos, e que também sempre tinha uma posição muito firme com relação à filantropia que o Warren Buffett devia de fazer, mas não fazia, acabou falecendo. E dessa forma, isso fez com que 2 anos depois, em 2006, Buffett fizesse uma doação de 37 bilhões de dólares à caridade da fundação de Bill e Melinda Gates Foundation, uma fundação que tem a intenção de ajudar em causas fundamentais para a sociedade. E somente com essa doação, Warren foi condecorado como a pessoa que mais doou de uma vez só
na história da humanidade. E até 2016, durante 10 anos depois, ele acabou doando mais 23 bilhões de dólares. Assim, Warren Buffett é até hoje a pessoa que mais doou, tanto de forma acumulada quanto em uma única vez. E essa é a trajetória de sucesso de um dos homens mais bem-sucedidos do mundo na área de investimentos, que inicialmente, como vemos na sua história, acabou trabalhando muito de diversas formas para conseguir juntar dinheiro, sempre teve uma sede de empreender, ou seja, sempre foi atrás de formas de conseguir sua independência financeira e, claro, sempre investiu muito e muito bem o seu dinheiro, de forma que um dos lemas principais de Warren Buffett, aprendido por Benjamin Graham, foi: nunca perca dinheiro. E assim, eu espero que você também tenha conseguido tirar alguma lição importante para sua vida nesse vídeo. Se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida para tirar, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder. De resto, eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. O meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Investidor Racional. Até o próximo vídeo.